Você já refletiu sobre a conexão entre riqueza e salvação? Esta questão tem sido fonte de intriga e debate ao longo dos tempos. A sociedade muitas vezes equipara a riqueza ao sucesso e o sucesso à retidão, mas será esta narrativa precisa? No nosso mundo, a riqueza é frequentemente vista como um sinal do favor divino. Quanto mais rico você é, mais abençoado você parece. Por outro lado, a pobreza é por vezes percebida como um sinal de deficiência espiritual, ou mesmo de desfavor divino. Mas será esta a verdadeira medida da nossa posição espiritual? Estes equívocos podem induzir-nos a acreditar que o nosso patrimônio líquido determina o nosso merecimento de salvação. Mas a verdade está longe disso. Riqueza e salvação, dois conceitos aparentemente contrastantes, na verdade têm uma relação mais sutil. A salvação não é uma mercadoria a ser comprada ou vendida, não discrimina entre ricos e pobres. Vamos nos aprofundar em um conto antigo que pode esclarecer esse assunto. Era uma vez um homem rico vestido com as melhores roupas, vivendo uma vida de luxo. Este homem, tão rico que seu nome não era mencionado, usava vestes de púrpura e linho fino, entregando-se a grandes festas todos os dias. Seu mundo era de opulência e abundância, uma vida que muitos poderiam cobiçar. Em total contraste, nos portões da mansão deste homem rico, estava um mendigo chamado Lázaro. Ele era um homem de poucos recursos, coberto de feridas, desejando apenas ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Até os cães lhe mostraram mais piedade do que o rico, vindo lamber-lhe as feridas. Suas vidas na terra eram de mundos separados, mas a inevitável mão da morte aguardava os dois. A inevitável mão da morte veio reclamá-los. Lázaro, o pobre, faleceu primeiro, levado pelos anjos ao seio de Abraão, símbolo do conforto e descanso divinos. O homem rico também sucumbiu ao mesmo destino, a morte. Mas sua vida após a morte contrastava fortemente com sua existência terrena. Na vida após a morte, o rico se viu em tormento, em um lugar longe do conforto. Ele podia ver Abraão ao longe e Lázaro no seu seio. O homem rico, que viveu uma vida de luxo e conforto, agora experimentava tormento e angústia. Ele havia ignorado Lázaro em vida, mas na morte sentiu-se ansiando pelo conforto que Lázaro desfrutava agora. A situação havia mudado. Lázaro, que nada conhecera além do sofrimento na terra, estava agora consolado, enquanto o homem rico, que havia esbanjado em prazeres terrenos, estava em agonia. É uma história reveladora de duas vidas que se cruzaram, mas que levaram a destinos contrastantes na vida após a morte. Na morte, sua sorte se inverteu. Lázaro encontrou conforto enquanto o homem rico enfrentava o tormento. Um claro lembrete de que nossas ações e atitudes terrenas têm um peso significativo na determinação de nossos destinos eternos. O que podemos extrair desta história sobre a relação entre riqueza e salvação? A história do homem rico e Lázaro pinta um quadro vívido da disparidade entre as riquezas terrenas e os tesouros celestiais. Lembra-nos que a riqueza não garante a salvação. Na verdade, pode até servir como uma distração. Nossos bens materiais, não importa quão vastos ou transitórios sejam, não podem ser levados conosco além desta vida. Por outro lado, a pobreza também não equivale à justiça. O mendigo Lázaro encontrou a salvação não por causa da sua pobreza, mas por causa da sua fé. A história sublinha a importância de reconhecer que o nosso relacionamento com Deus é a chave para a salvação, e não o nosso saldo bancário ou a falta dele. Destaca a necessidade de nos concentrarmos no cultivo de uma riqueza espiritual que supere a nossa existência física. Lembremo-nos de que a salvação não é um tesouro que se compra com riquezas mundanas. É um dom divino a ser recebido com um coração humilde e fiel. Então, onde isso nos deixa na nossa compreensão da riqueza e da salvação? Bem, vamos encerrar bem. A história do homem rico e de Lázaro não é uma história de riqueza e pobreza. Pelo contrário, é uma ilustração poderosa que sublinha a grande diferença entre as posses terrenas e a salvação eterna. Esta parábola bíblica serve como um lembrete de que os dois não estão interligados. A riqueza material, por mais abundante que seja, não pode nos comprar uma passagem para o céu. Não é o tamanho da nossa conta bancária que importa, mas a sinceridade da nossa fé. O nosso destino espiritual é determinado pelo nosso relacionamento com o divino, pela nossa fé, pelas nossas ações e pelo nosso compromisso de viver uma vida de compaixão e humildade. A riqueza, por mais atraente que seja, é apenas um estado temporário, é transitório, passageiro. A salvação, por outro lado, é eterna, transcende nossa existência terrena e continua na vida após a morte. Lembre-se, a riqueza é transitória,
mas a salvação é eterna.